Gravando. Amém. O Senhor abençoe a vida de vocês e vamos começar. Nós entregamos, Senhor, o nosso tempo e entregamos o nosso futuro, o nosso destino nas tuas mãos e clamamos, Senhor, a tua santa presença sobre nós. Nós oramos ministrando e liberando, meu Pai, milagres sobre a vida dos teus filhos. Ministramos, meu Pai, e liberamos a tua presença sobre a vida dos teus filhos e que eles possam crescer, avançar e prosperar em todos os níveis, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, nós estamos continuando, na verdade, essa semana, nós vamos continuar o mesmo propósito da semana passada, porque nós vamos continuar ainda falando acerca dos espíritos que falam. Não terminamos aqueles slides e aquele coisa e aquele negócio, né? A leitura já está aí, já passamos, consegui lembrar, está aí a leitura. Então, a gente vai ler o livro de Números, que são 36 capítulos. Então, vai ser 6 capítulos, foram 6, né, no domingo, e 5 capítulos por dia, que é o que nós chamamos de nossa leitura auditiva, né? Então, imagina, você vai ler com os ouvidos, é mais ou menos assim. Então, o outro ponto, o jejum continua. Você corta uma refeição, né? Na verdade faz duas refeições de boa, mas a gente só vai entrar na questão da refeição, né? Não na questão da tecnologia. Então, entra 2 refeições por dia, 2 refeições comuns, né? Normais, tirando o açúcar, que toda a estação a gente tira, você volta a comer no sábado e domingo, e no meio de semana você fica sem açúcar, né? E a questão do trigo, da farinha, da massa, né? Você tira também. E nós estamos entrando nessa questão, sempre falando nessa questão da suplementação. Lembra que nós estamos falando de corpo, alma e espírito? O que eu vim entendendo para essa temporada é... Muito legal. Nós precisamos entender, né, na verdade, que o nosso corpo, ele também se move, como a gente está falando muito sobre frequência, muitas dessas questões, nosso corpo também se move nisso. E quando o nosso corpo está faltando minerais, nutrientes, acaba sendo levado ao nível de, como que eu posso dizer, ao nível de estresse, né? O nosso corpo ele passa a sobrecarregar todas as funções dele. E aí, muitas vezes, desânimo, sabe assim, a falta de vontade de fazer alguma coisa, a falta a falta de, sei lá, sabe assim, aquele negócio que eu não consigo, eu toda vez me sinto travado. Pode ser também o teu corpo que não está funcionando bem. Então, por isso a gente está tratando, nesse ano todinho, a questão do corpo, da alma e do espírito. Só o trigo. Só o trigo. Amém? Só farinha de trigo. Então, a gente vai ver aqui que você vai fazer 2 refeições, né, comuns, e depois você vai passar em frutas e castanhas, né? Ou seja, que a gente falou, o coco, o abacate que a gente estava colocando, o óleo de coco, essas questões de castanhas, né? E você entra em todos os tipos de castanha. Frutas e castanhas, faz 2 refeições. Ou você faz o café da manhã e o almoço, ou você faz o almoço e a janta, ou você faz o café e a janta, ou você janta 2 vezes. Brincadeira, irmãos. Mas a questão aqui você vai levar a questão de suplementar o teu corpo também. Bem, porque eu tenho percebido isso. O corpo das pessoas está ficando fraco. E
lembra que nós começamos a dizer, nós muitas vezes estamos ativados no espírito, mas não temos alma para suportar aquilo que o Senhor está fazendo. E aí acabamos surtando, acabamos nos orgulhando. Eu tenho tratado esse ponto que, às vezes, nós não temos alma para suportar a bênção. O Senhor começa a nos abençoar, e aí, meu irmão, a pessoa vira o Leviatã em pessoa, né? A pessoa se torna uma pessoa inacessível, se torna uma pessoa arrogante, se torna uma pessoa julgadora, né? Se torna uma pessoa totalmente, como que eu posso dizer, se torna a quinta pessoa da Trindade, ou a quarta pessoa da Trindade, se torna um vice-deus ali, porque agora ele se acha, porque ele foi abençoado, né? Ele está por cima de tudo, ele é o exemplo de tudo, e as pessoas que não estão no patamar que ele está, então, está abaixo, né? Então, não tem a bênção do Senhor. Essa é uma preocupação que a gente precisa ter. Então, nós precisamos ter alma para suportar a bênção do Senhor. Nós precisamos ter alma para suportar a bênção e nós precisamos ter alma para suportar a pressão da bênção do Senhor. Porque eu vou dizer uma coisa, querido, toda vez que você cresce em alguma coisa, você é mais pressionado. E se você é mais pressionado, você precisa também ter alma para receber crítica, alma para ser corrigido, alma para ser exortado. Você precisa ter alma para ser até mesmo, a palavra seria isso, criticado. Muitas pessoas não têm alma para receber crítica. Então, eles só recebem elogio, 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 elogio. Mas quando é criticado, aí vai lá para baixo, aí quer desistir de tudo, quer abandonar tudo, porque é aquela coisa toda. A gente nunca viu isso, só em filme, né? Isso acontece em filme, nas televisões, mas eu só estou já avisando, vai que vocês veem um caso desse aí por aí. Bem? E, às vezes, eu tenho espírito ativado, uma alma pronta, mas eu já não tenho corpo para mover naquilo que o Senhor precisa. Às vezes eu não tenho corpo para poder caminhar, eu já não tenho corpo para poder ministrar, eu já não tenho corpo para poder executar a obra que o Senhor está fazendo. Eu já não tenho corpo para isso, já estou totalmente debilitado no meu corpo já está enfermo pela sobrecarga que nós fazemos, por uma má alimentação, por uma má suplementação. E aí você está cheio de projetos, cheio de ideias, mas aí o teu corpo já não corresponde àquilo que você precisa fazer. Aí, esse dia eu estava na casa da minha mãe e eu fico assim, eu fico de cara, né? Porque a minha mãe está fazendo 70 anos de idade, né? Mas você olha assim, acorda às 6 horas da manhã e vai até meia-noite e pá para cá e está cuidando dos meus avós, né? Eu falo, meu Deus, hoje eu vejo as pessoas de 30 já todo trevado, né? 70 anos, falei, Jesus, eu quero chegar assim, né? Quero chegar bem, com meus 80, 90, de boa, tranquilo, se Jesus não voltar esse ano, entenda, toda festa de trombetas ou tabernáculo, Jesus pode voltar, então se ele não voltar esse ano, eu quero ter os meus dias prolongados assim. Então, espírito, alma e corpo. O jejum da semana passada, segue ele, a leitura já está posta, e nós vamos trabalhar com a questão dos espíritos que falam. Veja só, irmãos, eu tenho focado nisso por um motivo. Todo o teu processo de crescimento, ele vai se dar com o teu processo também de amadurecimento. Ou seja, o som está baixo, é que hoje eu estou sem meu microfone aqui, mas deixa eu tentar aqui. Melhorou? Amém. Todo o nosso processo de frutificação, de rompimento, essa seria a palavra, ele vai se dar pelo processo do teu conhecer. Ou seja, à medida que você conhece algo, à medida que você aprimora, seria essa palavra, o teu conhecimento, você tem, é como que
você se equipa como uma máquina que produz mais. Se eu pudesse dar um exemplo aqui, seria o seguinte: imagine se você tem uma máquina, que essa máquina ela produz 100 peças por dia. Então, o teu limite será 100 peças por dia. Não importa o que você faça, você vai ter 100 peças por dia. O que acontece quando nós começamos, por exemplo, a nossa fidelidade financeira, os nossos pactos, nossos votos, aquela coisa toda? O que acontece? Faz com que você produza 100% a tua capacidade de produzir. Então, o que eu vejo muitas vezes na vida das pessoas, quando elas entram para entender tudo isso, tudo que ela poderia produzir, ela geralmente ou não está produzindo ou está produzindo pouco segundo a sua capacidade de produzir. Então, imagine que ela tem uma máquina que produz 100%, mas ela está produzindo 30%, ela está produzindo 10%, ela está produzindo 5%. Ou seja, ela poderia produzir 100 peças, mas ela está produzindo 5 peças, 10 peças, 15 peças, 20 peças. Então, quando ela entra e mergulha no estudo, a capacidade produtiva dela vai no seu limite, ou seja, ela passa a produzir aquilo que ela dá conta de produzir, mas ela nunca vai passar além daquilo que ela dá conta de produzir. Aí que vem o problema. Chega um momento, preste atenção, chega um momento tá ruim ou tá bom? O som tá distorcido, tá coisado, tá negociado? Não? Beleza. Então, chega um momento que você que foi ativado, você que foi coisado, né? Você que está ali, que entrou nesse processo, que você entrou nos tempos, nos ciclos, nas ofertas, aquela coisa toda, você rompeu. Rapaz, agora o negócio está bem. Mas vai chegar um tempo que isso vai se tornar o teu teto. Você não vai sair disso agora. Você está produzindo 100% da tua capacidade de produzir. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que mudar o teu equipamento. O que é mudar o teu equipamento? Mudar a tua maneira de ver uma situação. Você ampliou essa maneira de ver, você vai produzir mais. Você ampliou essa maneira de ver, você vai produzir mais. Então, tudo que limita o ser humano é a sua forma de pensar. E a minha disponibilidade de entregar, de ser entregue, não é agora, esquece a questão financeira, entregar é de se entregar em obediência e estar disposto a ser transformado, isso vai aumentar a tua capacidade de produzir no Senhor. Por quê? Porque muitas vezes você está limitado. Não, eu penso assim, tudo bem. Esse pensamento assim, ele faz com que você produza nesse pensamento. Mas às vezes esse pensamento é um pensamento limitado. É um pensamento que te trava. É um pensamento que te coloca um teto. E isso daqui faz com que você não rompa. O que nós estamos trabalhando essa semana? Os espíritos que falam. Por que os espíritos que falam? Porque esses comandos, eles, lembra, vão trazer distração, distorção e confusão. Então, às vezes, eles vão falar e você vai ser limitado, limitado na tua fé. Ou seja, esses dias eu estava assistindo, sabe, algumas cenas engraçadas, né? Às vezes meu filho coloca e a gente começa a ver. E era sobre o exército, né? Ou seja, as pataquadas que aconteciam com os recrutas do exército. E era muito interessante, né? Tem cada coisa que você racha de dar risada. Mas tinha um que o cara estava, acho que, sendo treinado para paraquedista. Então o cara falava assim, ó, imagina, ele estava ali, né, segurando a cordinha dele, eu creio com paraquedas tudo, e aí a porta aberta. Aí o instrutor falava, ó, você sai andando, você só sai andando. Então ele tinha que dar, acho que uns 3 passos, e o outro passo, ele ia para fora do helicóptero, ou para fora do avião, não sei para onde ele estava ali, ou para fora daquele lugar. E ia, né? Então ele falava, ó, só sai e vai andando. Então, siga andando. Aí o cara ia, né? Dava 1, 2, hora que chegava na porta, ele travava. Ele falou, não, meu irmão, não para, anda. Né? Aí tá bom, ele voltava. Aí ele ia, e a hora que chegava na porta, ele travava. Aí o cara ficava bravo, né? O cara só anda.
Mas na hora que eu estava vendo, eu sempre tomo algo para fé. Eu falei, cara, é isso daqui. Às vezes nós só andamos daquilo que nós enxergamos. Eu não consigo enxergar mais além, então eu não ando. Por isso que eu tenho que mudar a minha forma de ver. Porque para uma pessoa acostumada, a hora que ele sai dali, ele continua andando. Porque para a mente dele, ele vai andar e ele vai sair, ele vai estar com o paraquedas dele, ou seja, eu estou vendo agora uma outra possibilidade de uma outra dimensão. E eu estou andando. Agora, para quem não está acostumado, ali é o limite, meu irmão. Eu não posso mais andar, eu vou cair, cara. Você entendeu? Então, por que que muitas vezes as coisas não acontecem na minha vida? Porque eu não vejo na outra dimensão uma possibilidade de caminhar. Ou seja, a outra dimensão para mim vai ser destruição e morte. Uma outra realidade vai ser inconcebível para minha caminhada. Ou seja, no helicóptero, no avião, ele está andando com os pés. Mas quando ele soltar no ar, ele vai estar andando agora voando com o seu paraquedas. Ou seja, é outra possibilidade de caminhada. Ele continua caminhando, ele vai seguir em frente, mas ele vai seguir agora com outro instrumento, não mais com os seus pés. E é isso que nós precisamos entender. Em cada dimensão que nós andamos no Senhor, em cada etapa da nossa vida, nós vamos caminhar de um jeito. Por isso ele diz: uns vão andar, outros vão correr, outros vão voar. Você entendeu? Então, você vai precisar entender que em cada etapa você precisa se entregar para uma maneira nova de caminhar, um pensamento novo. Então, nós precisamos sempre renovar a nossa maneira de ver as coisas. Isso é fé. Não é o conhecimento do mundo, queridos. Não é as possibilidades do mundo, mas as possibilidades de Deus. E isso é entrega. A cada vez que eu me entrego ao Senhor, dizendo, Senhor, eu não sei onde isso vai dar, mas eu estou indo, esse é o nível de fé. Quando nós falamos, por exemplo, de Abraão, ele creu no Senhor, ele se entregou, simplesmente se entregou. Então, quando nós vivemos essa vida de entrega, nós começamos a entrar naquilo que nós estamos falando do tempo. Nós começamos a entrar nos ciclos das frequências da eternidade. Porque eu vou caminhar agora de uma maneira onde a eternidade dominará a minha vida. Lembrando, só recapitulando, que tudo que nós vemos até agora, nessa semana, está ligado a tempo, ou seja, as frequências, aquilo que fala, aquilo que comunica com a minha alma, com o meu espírito, com o meu corpo. As frequências que vão trazendo. Isso pode me levar para cima ou isso pode me travar, né? Dependendo das frequências que eu estou ouvindo. Se é da eternidade, eu avanço. Se é do Cronos, eu sou tragado. Se é do Kairos, eu sou paralisado. Então, eu tenho que entender que eu preciso caminhar nas frequências da eternidade. Amém? Eu preciso caminhar nessas frequências, eu preciso caminhar nesse som, eu preciso caminhar nessa voz. O som é muito importante. Irmãos, olha que interessante. Quando você olha, né, eu esqueci o nome do pastor, ele estava elucidando isso, e eu achei bem interessante. Estava em Minas. E veja só, quando nós falamos de Atos dos Apóstolos, quando diz assim, no dia de Pentecoste, estavam todos reunidos, e a gente vê o quê? Um vento impetuoso e depois fogo caindo. É isso? Um vento impetuoso. Abre aí, Atos 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso.
Não teve vento, irmãos. Teve som. Entendeu? Não teve nenhum vento ali. Na verdade, houve um som como de um vento. Começou uma frequência sendo espalhada em todo lugar. Por quê? Porque foi derramado línguas sobre eles. Foi derramado uma capacidade de falar. Então, foi ativado o som da eternidade, do Espírito, sobre aquelas pessoas. E eles passaram a ser desbloqueados e começaram a falar em línguas conhecidas, ou seja, cada um falava em uma língua, e eles se encheu toda a casa onde eles estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Amém? Chegada a festa de Pentecostes, todos estavam juntos no lugar. Inesperadamente, um som parecido como de um vento ganhou força, e ninguém sabia de onde vinha. Logo, o som foi tomado por aqueles todos. Então, foi tomado por aquele som. Amém? Não teve nada de vento, não teve nada de fogo. Houve um som que foi liberado sobre eles. E esse som foi desbloqueando essas pessoas, e eles passaram agora a ser cheios do Espírito. Irmãos, quando eu sou cheio do Espírito, eu passo a ser cheio dessa voz, desse som. O Espírito começa a falar. Então, ele derrama línguas. E ali a língua seria isso mesmo, seria a repartição e o desbloqueio da mente das pessoas daquilo que foi feito lá em Babel. Por quê, meu irmão? Em Babel foi dividido línguas. Em Babel foi criado, imagine que foi criada uma repartição, foi criada uma divisão nas línguas. E em Pentecoste foi quebrado isso. As línguas passaram a ser quebradas, ou seja, eles ouviram esse som. Amém? Eles ouviram. Essa é que linguagem, pastor? De repente eu ouvi do cielo, viento forte, impetuoso, que lhe andou na casa. Está sentado. Então, tudo eles vão falar que viam um som semelhante a um rugido de um poderoso vendaval. Então, na verdade, foi a frequência de uma voz que desbloqueou aquelas pessoas, destravou aquelas pessoas, provocando neles a ativação do Espírito. Amém? Então, nós precisamos estar cheios desse som, porque tudo vai falar o seguinte: quem fala comigo, quem me direciona, qual é o som que fala aos meus ouvidos, é isso que me traz medo ou me traz fé. O som que fala ao meu ouvido, o espírito que fala ao meu ouvido, ou me traz fé, ou me traz medo. Amém? Por isso os cristãos hoje, por não estar cheios do Espírito, mas cheios do Espírito, não tem nada a ver com reteté. Cheios do Espírito não tem nada a ver com o movimento pentecostal. Cheio do Espírito não tem nada a ver com uma dimensão, né? com aquele negócio do movimento, do falar em língua, do sapatear, cuspir fogo, rodopiar, plantar bananeira, relampear, repangalejar, trovejar. Não tem nada a ver com isso. O estar cheio do Espírito é você estar cheio da voz do Espírito, direcionando, ou seja, esse som que proporciona em você um nível de ousadia. Com esse som, eles voltaram a ter unidade. Né? Ou seja, eles voltaram a um ponto e eles foram ousados, porque agora eles estavam cheios do Espírito, porque havia uma certeza e uma convicção. Esse som é o som que leva as pessoas a um nível de convicção. Mas todos os sistemas cósmicos agora,
volto para o estudo, eles vão emitir um som para que a tua alma e o teu corpo esteja dominado pela mente desse século. E a mente desse século vai te tirar da consciência da fé e vai te colocar a consciência da razão ou do espiritualismo, que já é a fé natural e não a fé como um dom ou como um fruto do Espírito. Então, esse som, ele provoca em nós uma reação poderosa, porque é o som da voz do Senhor. Por isso, como um vento, porque o som da voz do Senhor é como o som de muitas águas, é como o som de ventos, é como um som estrondoso, é como trombetas. Então veio esse som da voz do Senhor. Pentecoste é isso. E se você olhar para Pentecoste, lá no Monte Sinai, você vê que era a mesma coisa, sons de buzinas, sons de ventos, sons de fogo, aquela coisa, e o Senhor falando, e o Senhor falando. E o povo todo ali, né, atemorizado com aquilo, e Moisés vibrando com a voz do Senhor. Por quê? Porque eles estavam preparados para ouvir o som. Por isso essa contagem do Homer, essa toda, ou seja, são as preparações. Irmãos, se você pegar as 3 festas, são preparações. Páscoa, preparação. Homer, preparação, que é Pentecoste, até chegar trombetas. Por quê? Porque trombeta Jesus vai voltar. Ponto. Jesus vai voltar numa festa, ou de trombetas, ou de Pentecoste, ou de Páscoa, perdão, ou de tabernáculos. Ou seja, ou ele volta em trombetas ou tabernáculos. Eu creio que em trombetas, porque ao soar da 7ª trombeta. Então a gente vem preparando o ano inteiro. A gente está vindo preparando. A hora que chega o 7º mês, é um momento, meu irmão, crucial. Então eu vou dizer, esse ano, Jesus pode voltar. Nós estamos nos preparando. Entendeu? E se ele não voltar esse ano? Nos preparamos para o ano que vem. E se não voltar no ano que vem? Nós preparamos para o outro. Mas ele vai voltar na festa das trombetas. Trombetas e tabernáculos ali, naquele ciclo ali. É o tempo que Jesus voltar. É exato esse tempo. Não será outro tempo. Por que é exato? Porque tudo se cumpre certinho. Então veja, Jesus morreu em Páscoa, nasceu em tabernáculos, o Espírito veio em Pentecoste. Você acha que a vinda dele vai ser diferente? Não, querido, não vai ser diferente. Não sabemos o ano, mas nós sabemos o tempo, não sabemos o ano. Sabemos a estrutura, como o Senhor diz. Olhe para os sinais do tempo. O dia e a hora vocês não sabem, mas olhe para o tempo. Qual é o tempo? Ele vai vir naquilo que está proposto. Então, estamos nos preparando para isso. Amém? Então, voltando aqui para o estudo, nós paramos aqui, né, dizendo dessa frequência do tempo. Nós estávamos falando acerca disso, da frequência do tempo, né? Ou seja, esse rasto que esses seres eles promovem, né? Então, eles estão em deslocamento constante, girando, eles estão em órbita, né? Sempre avançando. Aqui é um confronto para os terraplanistas, né? Então já vai bugar, porque eu creio, né? Eu creio que tudo se move. Por que eu creio que tudo se move assim? Porque se nós olharmos o micro, a gente vai observar o macro. Você entendeu? Quando a gente olha para o micro, a gente consegue observar o macro. Opa, saiu aqui. É, exatamente. Quer ver que interessante? Quando nós olhamos para uma questão do micro, você vai... Oxe, isso aqui está coisando aí. Veja só. Observe o macro, que seria todos os sistemas.
E aí você vai ver aquela rede do universo, né? E quando você vai entrando para o micro, você vai ver que é a replicação do macro. Ou seja, se você pega tudo isso, e quando a gente fala que a gente foi feito dessa terra, né, desse sistema, tudo que compõe dentro de nós é igualzinho. Ou seja, se a gente entra para dentro de tudo isso, você vai ver que tudo. Tem um outro vídeo que ele vai um pouco mais além, depois a gente coloca. Você vai ver que tudo vai estar ligado a, a um átomo. E tudo girando em torno desse átomo. Então, por isso, assim, eu particularmente não consigo ver, né? Eu não consigo ver uma base de uma questão plana, né? Eu sempre vou ver algo muito circular rodando, porque nós somos composto de algo circulares que rodam, e que tudo é feito por um átomo, e o átomo compõe tudo, e aí você vai ver tudo isso girando, com ciclos girando, né? Então eu não conseguiria ver o universo, né, como esse macro, sendo diferente daquilo que é micro em nós, né? Então nós somos um pedaço aí desse universo, né? Deus é fantástico. Pois bem, vamos lá. Entramos aqui, já passamos aqui. Então, veja, estamos correndo nessa questão das frequências. Vamos lá. Então, Gênesis 6:3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Os dias produzidos no céu, os dias produzidos no céu são o que é chamado de eternidade. Então, Salmo 139, 16. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Veja que esses dias são dias criados na eternidade, e não no Cronos, e não no Kairos. São dias produzidos nos livros do Senhor, escritos na eternidade. Então eu tenho os meus dias escritos. Existe um livro não só dos meus atos, porque nós entendemos um livro que está escrito os meus atos. Existe o livro que você escreveu. E aí eu entro, meu irmão, isso aqui, como digo, isso aqui digo eu, né, como até brinco, né, Edermente dizendo que esses dois livros serão comparados. O livro que o Senhor escreveu para os meus dias, ou seja, a história dele para a minha vida, e a história que eu estou escrevendo. Porque tem como eu escrever a minha história. E esse é um ponto que eu entro em Romanos. Perdão, em Romanos? Não, em Efésios. Quando ele diz assim: vede prudentemente como andais, não como nércios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então veja como vocês andam, vejam como vocês decidem a caminhada de vocês, veja como vocês estão se comportando
nos dias que foram propostos para vocês. Porque agora a nossa guerra, meu irmão, vai ser nas nossas decisões diárias. A minha guerra, ou a minha essência de vida cristã, não é o quanto eu giro no manto, não é o quanto eu manifesto sinais, mas é o quanto eu caminho nos caminhos do Senhor. E aí eu volto àquilo que eu já falei em Salmo 103. Moisés deu a conhecer os caminhos do Senhor, mas Israel os feitos. Ou seja, tem muitas pessoas que andam de feitos, andam de vista, andam de sinais. Eu preciso todo dia ter um sinal, eu preciso todo dia ter algo para eu ver, para que eu possa acreditar. Mas Moisés não. Moisés, ele andou nos caminhos. Que caminhos? Nos 7 caminhos do Senhor, nos 7 espíritos. Por isso, caminhos, não caminho. Jesus é o caminho, né? Mas esse caminhar com Jesus vai me levar a andar no espírito. E são 7 espíritos. Então, quando eu ando nos caminhos do Senhor, ou seja, quando eu aprendo a sabedoria, o senhorio, o entendimento, os conselhos, a potência, o conhecimento e o temor, isso faz com que os meus pés sejam firmados. Então, a nossa briga é em que dia eu estou andando? Nos dias propostos na eternidade e com as minhas decisões diárias, eu estou caminhando nisso, ou estou andando nos dias produzidos pelos 2 grandes luminares, que hoje eu entendo como seres caídos, a lua e o sol. Por isso, meu irmão, você vai ver sempre uma sentença contra o sol e contra a lua. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas toda vez que Deus está falando assim, eu vou acabar, eu vou vingar, o sol e a lua aparecem, eu vou vingar de vocês. Eu vou destruir vocês. Eu vou apagar a força do sol. Eu vou escurecer a lua. Por que o Senhor diz isso? Por que essa caça que o Senhor tem contra esses seres? Porque eles produzem frequência. Eles produzem os dias. E as pessoas estão presas nos dias produzidos por esses seres. Né? Depois a gente entra um pouquinho mais nisso. É meio coisado, mas depois você desnegocia. Bem? Vamos lá. Eclesiastes 3:11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Mais uma vez eu falo isso. Olha o que Provérbios diz. Todos os caminhos aos olhos dos homens são bons. Não estou falando o ipsilite ali, né, do que ele escreveu, mas a ideia. Todos os caminhos para o homem são bons, mas eles não sabem que no fim eles darão em morte. Ou seja, eu vou andando. Então preste atenção aqui. Quem é você hoje? O resultado de uma escolha lá atrás. Exemplo. Às vezes você reclama da tua vida espiritual. Ah, minha vida espiritual. Ah, eu estou paralisado. Beleza. Mas deixa eu te perguntar, qual foram as tuas escolhas lá atrás? Às vezes você tinha um chamado, mas você desistiu porque você ficou irado, tomou a decisão errada. Você tinha um chamado, mas você entregou porque alguém te ofendeu lá atrás. Isso pode ser 2 anos, 5 anos, 10 anos lá atrás. Você desistiu daquilo que o Senhor tinha proposto para você. Você não aceitou, às vezes, o teu chamado. Você trocou o teu chamado por um relacionamento. Às vezes você sabia que você tinha um chamado, mas de repente apareceu o bofe ou a bofa, e de repente você falou, sabe, porque sabe como que é, apóstolo, né? O amor é cego, o coração, e pipipi. Você trocou. Ou seja, você fez uma escolha lá atrás. E hoje, você está vivendo o resultado da tua escolha. Ponto.
O que o Senhor tem a ver com isso? Nada. Ele te deu uma escolha, ele te comunicou essa escolha, ele falou o que ele queria de você, mas simplesmente você escolheu uma outra coisa. E o Senhor interferiu? Não. As escolhas são tuas. Às vezes, financeiramente, né? Você teve oportunidade de estudar, você teve oportunidade de fazer, você teve oportunidade de... Mas você decidiu outra coisa na tua vida. Você tinha oportunidades, foram te geradas oportunidades, né? Ou seja, você teve várias oportunidades e você rejeitou todas elas porque você decidiu errado. Então, hoje, a tua vida é fruto de decisões do passado. Decisões. Eu sempre costumo dizer, hoje eu vivo algo, né? Eu tenho gostado do que eu tenho vivido. Eu poderia ter vivido algo mais além? Sim, poderia. Teve momentos da minha história com Deus que eu estava top das galáxias e eu acabei escolhendo outras coisas. Eu poderia estar muito mais além? Poderia. Mas hoje eu estou satisfeito, entre aspas, buscando mais, me entregando mais. Mas lá atrás, quando o Senhor me chamou, eu entendi e deixei tudo. E todos os dias tinha oportunidade de eu sair fora disso, tinha oportunidade de eu largar decepções, frustrações. Tive muita oportunidade, mas em todas elas eu lembrava de uma palavra do Senhor dizendo: vai, que eu quero você assim. Então isso regia os meus pensamentos. Então minhas escolhas foram sempre dentro disso. E hoje eu olho para trás e falo assim: graças a Deus que eu escolhi isso, né? Porque eu poderia não ter escolhido, eu poderia ter voltado. Várias vezes, quando eu estava em Comodoro, eu queria voltar. Eu falei, não, quero voltar para casa, você está doido. Quero voltar para morar em Ji-Paraná, em Rondônia, quero voltar para Ji-Paraná, quero voltar, ninguém merece isso, né? Aqui só sofrendo, só passando necessidade, não, quero voltar, quero voltar. E nunca dava certo, ou quando dava certo, uma vez deu certo, aí o Senhor falou no meu coração, falou, não é para voltar, cara, fica aí, fica de boa, você entendeu? Vai passar esse tempo. Então, as decisões determinam. Por isso eu digo, que dia que você andou? Quais são os dias que você está trilhando? Aí a pergunta, como remir esse tempo? Olha que interessante. Muitas pessoas relatam essa mesma experiência. Quando ele começa a, a andar, nisso que a gente está falando, ciclos, tempos, festas bíblicas, ofertas em tempos determinados, esse tipo de coisa, né, sobre o tempo, as pessoas falam assim, nossa, apóstolo, a minha vida está mudando, sabe assim, minha fé está mudando, algo está mudando dentro de mim, as coisas estão acontecendo. Por quê? Porque isso é remissão. Você entra nos pontos da eternidade, em portais. As festas bíblicas são portais da eternidade. Esses tempos determinados são portais da eternidade, onde eu entro e acesso essas heranças que foram perdidas, ou seja, aquilo que eu perdi eu posso resgatar. A palavra remir é isso. Deixa eu colocar a Bíblia aqui para você ver. Efésios 5,16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Ó, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, e sim como sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho que há dissensão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando louvores de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por toda a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Mas olha a palavra aqui, remir. A palavra remir
que é usado aqui é resgatar do poder de outro pelo pagamento de um preço. Pagar um valor para libertar alguém do cativeiro. Olha o que ele está dizendo aqui. Vede prudentemente como vocês andam, porque isso te dá autoridade de resgatar do cativeiro o teu tempo. Você consegue, através do preço da cruz, que foi o maior resgate, tirar o teu tempo do cativeiro, porque está preso. Amém? Vamos lá, voltando para cá. Por isso muitas pessoas falam assim, nossa, apóstolo, o negócio está acontecendo. Está acontecendo, eu sei que está acontecendo, porque você está tirando o teu tempo do cativeiro. Você está simplesmente avançando. Então, irmãos, preste atenção. Sempre quando a gente fala assim, irmãos, festa bíblica, a gente não está judaizando. Quero que você entenda isso. Não é judaísmo. Não é a cultura dos judeus. É a cultura, não é a cultura dos judeus, irmãos. Isso é festa do Senhor. São pontos de eternidade. Quando nós falamos, irmãos, entra com as tuas ofertas, não com qualquer coisa. Resgata, faça uma oferta, porque o Senhor diz, porque isso é os portais que se levantam para você remir tempo, para você trazer aquilo que foi perdido pelos antepassados sendo aplicado sobre a tua vida. Esse é o ponto dos resgates, esse é o ponto do remir, esse é o ponto de tirar da cadeia tudo que foi tragado por Cronos. A gente vai entrar um pouquinho mais lá na frente disso aqui. Bem? Então, os dias são espíritos formados pelo deslocamento do sistema solar ou pelo movimento do terceiro céu. É simples. O terceiro céu se move porque Jesus é o sol. Amém? Então, esse mover de Jesus promove o tempo da eternidade, porque ele é Pai da eternidade. Então, Jesus é Pai. O Shabat é pontualzíssimo, né? O Shabat é um tempo propício. A gente vai falar sobre cada dia. Então, nós vamos olhar aqui que o mover de Cristo, essa potência de Cristo, ele produz o tempo e a eternidade. Ele é Pai da eternidade. Isaías diz isso. E nascerá um menino, e o nome dele será maravilhoso, Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Amém? Então, Jesus, ele promove. Por isso, quando eu entro dentro de Jesus, eu entro dentro do tempo dele, a eternidade. Agora, quando eu estou andando somente pelos tempos que são feitos nessa terra, andando segundo o ciclo desse mundo, eu estou preso no tempo, porque eu estou determinado a caminhar dia após dia, esperando que um dia as coisas aconteçam na minha vida. Não é isso? Não, um dia vai acontecer. Um dia eu vou ficar rico, irmão. Um dia eu vou ganhar na Mega Sena sem jogar, mas eu vou ganhar. Né? Um dia eu vou fazer alguma coisa. Não, um dia, sabe, um dia Jesus muda a minha história. Não, um dia. O que você está falando? Que você está crendo que o Sol e a Lua, nos seus ciclos, vão produzir uma oportunidade para a tua vida mudar. E não, queridos, nunca eles vão produzir, porque eles estão altamente programados para prender os teus dias em distrações, confusões e em paralisias. Eles estão programados malignamente para travar os teus dias. Por isso eu preciso entrar dentro de Jesus. Quando eu entro dentro de Jesus, eu entro agora em todo o tempo da eternidade. Eu acesso esse tempo que o próprio Salomão diz lá em Eclesiastes 3:11, e colocou a eternidade dentro do coração do homem, sem que se possa descobrir, ou seja, está guardado. Mas quando eu entro dentro de Jesus, é revelado a minha vida. Sim, uma pergunta, né? Quando tivemos essa questão da idolatria, a idolatria é um dos grandes paralisias, né?
Por isso a gente fala, por exemplo, da avareza, que é uma idolatria. Pois bem, os dias que são produzidos no cosmo foram nomeados pelo nome dos planetas e astros do cosmo. Lembrando que cada astro é um ser, aquele que já viu essa aula, aqueles que já estudaram, aqueles que já meditaram. Depois a gente pode voltar, porque tem bastante gente nova, né? Então, ele é um ser demoníaco se manifestando por frequências, sons, que altera a alma dos seres terrenos. Gente, eu vou dizer uma coisa. Falar isso daqui há anos atrás, falar hoje te chama de doido, né? Falar isso há anos atrás te chamava de, sei lá, de esquizofrênico, psicopata e te internava. Mas agora é meio comum. E eu vou dizer por que é meio comum. Porque não é um ou dois ou três, não. Eu vejo muitos crentes entrando em abertura de chakras, muitos crentes, né? Eu estava até ontem, né, conversando, né, com... Estou aqui em Goiânia e conversando com a galera. Ele falou, não, é porque o fulano de tal, crente, ele está fazendo aquela questão das constelações e tal, porque mexer com os espíritos hereditário e mexer com a obra do cosmos. Então, o que eles estão fazendo? Hoje está muito normal, o crente está fazendo isso, né? Se abrindo para as energias, aquela coisa toda. O que é isso, irmão? É abrir o teu corpo, as tuas glândulas, que é chamado, onde é chamado de chakras, abre as tuas glândulas para receber as energias do cosmos, dos planetas. Isso hoje crente está fazendo. Você entendeu? Isso é coisa hinduísta, isso é coisa de nova era. Mas hoje crente está fazendo com uma, assim, leveza. Não, isso é muito bom. Né? Você faz ali, você treina muito, muito top. Aquela coisa toda, né? É muito de Deus, fala da Bíblia. E aí a gente vai. Mas nós precisamos, então, entender que tudo que o inimigo precisa fazer é abrir a tua alma para que o cosmo possa falar. De novo, olha os espíritos que falam. O cosmo pode falar a tua mente. Então, tudo aquilo que for lançado na era, tudo começa a se mover. Vamos lá. Termina aqui. Para amanhã a gente continuar. Veja só. Muito se fala de uma coisa chamada nova era. Nova era. Irmãos, isso aqui é nova era. Irmãos, peraí. Isso aqui é nova era. Mas deixa eu te contar. O que é nova era? Nova era, na verdade, é o esoterismo. Todo esoterismo, ele vai entender as eras. Então, de 2 em 2 mil anos, segundo o esoterismo, muda-se a casa zodiacal. Então, o que eles veem? Como a Terra é inclinada, esse eixo ele vai dando volta. Então, em 2 mil anos, ele se muda, é mudado a casa zodiacal. Então, segundo o esoterismo, estávamos na era de peixe, no nascimento de Jesus, e foi até o ano 2000. No ano 2000, entrou-se, então, em uma nova era. Entendeu? Nova era. Então, em 2000 até 4000, segundo o esoterismo, a humanidade está vivendo a era agora de Aquários. Estava na era de peixe, agora está vivendo a era de Aquários. Então, o que ele está dizendo? Que o cosmo, Aquários, está determinando toda a ação da humanidade. Está determinando como a humanidade pensará. Veja só, todos os 12 tronos, cada um deles trabalham com uma frequência.
Então, nós vamos ver, são 12, 3 trabalhando com as frequências da água, 3 trabalhando com as frequências da terra, 3 trabalhando com as frequências do fogo e 3 trabalhando com as frequências dos ares. Então, vê, 3, mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12. Rapaz, tão bom de matemática. Então, a gente vai ver os 12... para tu ver. Então, os 12, eles vão intercalando, trabalhando essas frequências de água, fogo, pá. Beleza. Quem seria o tal de Aquários? Veja que, apesar de ser água, ele não trabalha nas frequências das águas, eles trabalham nas frequências dos ares. Aquário, ele trabalha com os ares. E ares fala de quê? Pensamento, sentimento, emoção, vontade, ou seja, tudo que está ligado ao som. Então, esse ano, essa década, esse milênio, ou seja, como que eu posso dizer, de 2000 até 4000, isso daqui, os esotéricos dizem, a forma de pensar da humanidade vai mudar. A humanidade vai pensar diferente. Pois bem, vamos agora para a lenda. Qual é a lenda? Quem é Aquários? Aquários é um espírito chamado Ganimedes, que, segundo os gregos e os romanos, ele era um ser humano muito bonito, muito belo, muito top, que um dia Zeus, que para eles era conhecido o deus dos céus, olha para aquele homem bonito, aquele bofe, né, bem coisado, aquele cara top, malhado, e olha para aquele cara e desejou ele. Você fala, rapaz, esse daqui está muito bonitinho, né? Vou trazer ele para o céu. E levou ele para o céu, para ser o copeiro, ou seja, ele era o copeiro de Zeus, mas também amante de Zeus. Então, segundo a cultura, Zeus tinha esse amante, esse caso com Ganimedes, que era o copeiro, que distribuía as águas, né? Distribuía as águas sobre o universo. Ele era o distribuidor das águas. Então tá, qual é a ideia de Ganimedes? A perversão sexual, a quebra da sexualidade, a distorção sexual, ou seja, da identidade sexual, a mudança de pensamento, ou seja, as águas, os pensamentos agora distorcidos. Isso é o que propõe essa era. Essa era, então, ela vai vir com essa proposta. Pergunto eu e respondo eu mesmo. De 2000 para cá, sentimos uma mudança? Como essa questão da identidade sexual foi alterada? Como ela foi completamente alterada? Antigamente, falava-se disso com muita restrição. De 2000 para cá, escancarou. Por quê? Porque mudou a era, mudou as frequências de pensamentos. Agora, meu irmão, as pessoas estão sendo totalmente seduzidas por esse pensamento, porque mudou a era. Mas apóstolo, mas como assim? Sim, queridos. Terminamos com esse texto. Olha o que diz Jó 38, 31, 33. Ou poderá tu atar as cadeias dos 7 estrelas, ou soltar os laços de Órion, ou fazer aparecer o signo dos zodíacos, ou guiar a ursa com seus filhos. Sabe tuas ordenanças dos céus? Pode estabelecer a sua influência sobre a terra? Ou seja, ele está falando das estrelas. Ele está falando dos signos, que são as constelações. Ele está dizendo exatamente, você sabe determinar como essas estrelas, como essas constelações, como esses ajuntamentos de estrelas, que é chamado de signos,
influencia a terra? Você não sabe, João. Então, meu irmão, isso tudo influencia. Influencia como? Com suas frequências. Eles falam pelas suas frequências. Amém? Entende? Amanhã nós continuamos. Nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Pois bem, nós, só passando uma orientação. Nós terminamos aqui esse tempo de praticamente um mês andando nas ruas proclamando. Você que já pegou o ritmo, continue. Mas nós vamos fazer o quê? Agora, nesse horário de 5 horas, você vai orar. 5, 5 e meia, até 6 horas. Nós vamos entrar às 6 horas. E você vai ter um tempo de oração. Agora você vai começar a orar. Né? Você foi para a rua orar pela cidade. Agora você pode ficar na tua casa esse mês e nós vamos orar. Você que pegou o ritmo da caminhada, segue caminhando, segue fazendo. Né? Não pare. Mas vamos criar esse tempo de manhã orando. Nós vamos dar os mesmos bons dias, 5 horas da manhã, no caso aí de pessoal do Brasil aí, 6 horas, né? Agora o pessoal de Comodoro Internacional, da Grande Comodoro, é 5 horas da manhã. Então a gente vai estar ali nesse tempo de oração, orando pela nossa nação, orando pela nossa cidade, orando pela nossa família, orando pelas nossas famílias, eu digo como igreja, né, como filhos espirituais, como ore por eles, ore declarando, né, e a nossa família física mesmo, esposo, filho, filhos, né, orando, e a gente vai estar clamando ali por eles. Amém? Um tempo de oração e de busca de enchimento em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que o Eterno abençoe. No final dessa ministração, a gente vai fazer algumas renúncias e a gente vai estar. 6 horário de Comodoro. Senão fica 5 lá para mim, né? Aí eu tenho que levantar 4 para orar. Aí fica complicado. Amém? Então, 6 horas do horário internacional de Comodoro. Aí o pessoal do Brasil, aí é 7 horas. Amém? Deus abençoe, queridos. Fiquem com Deus. Shalom, shalom.